extraordinária com proposta de incorporação o BTG Pactual Fundo de CRI, que é o FEX C11, e o BTG Pactual Fundo de Crédito, que é o BTCR11, ambos, então, divulgaram a convocação da Assembleia Geral. E eles são administrados e geridos pelo BTG Pactual, os dois fundos. Um deles tem 192.861 cotistas e o outro tem 16.500 cotistas. Então, é o seguinte, a Assembleia é para aprovação das seguintes propostas. Primeiro, incorporação do BTCR pelo FEC-C11. Tem uma razão de ser. E isso foi um ponto bem interessante da conversa que eu tive com o Crestana e com a Gabriela. Por que não é uma fusão? Não é uma fusão, é uma incorporação. E quem incorpora é o FEX e quem é incorporado é o BTCR. Você vai entender durante a entrevista o porquê. 2. Mudança do nome do fundo para BTG Pactual Fundo de Crédito BTCI 11. Aliás, BTG Pactual Fundo de Crédito. Esse vai ser o nome do novo fundo e o código de negociação BTCI 11. Então perceba que a intenção é fundir dois em um novo, certo? Mas ainda assim, não é simplesmente uma fusão, é uma incorporação e mudança de nome do fundo que vai incorporar. Estou chamando a atenção para um ponto que vai ser legal da gente aprender na entrevista. 3. Autorização para investir em outros fundos de renda fixa do BTG. Isso aí é aquela coisa normal, é o fundo de zeragem, né? Sabe o que é fundo de zeragem? O dinheiro não pode ficar parado, né? Então, todo fundo de investimento, no final do dia, pega o dinheiro que está em caixa e coloca num fundo DI, para ganhar um dia de DI que seja. Pode ser que no dia seguinte ele já vá precisar desse dinheiro, tem obrigações a pagar e tal. Mas o dinheiro não pode dormir um dia sequer sem render. Ainda mais com o CDI a 13,65 ao ano, você não pode deixar o dinheiro parado. Então, todos os fundos de investimento, ao final do dia, pegam o saldo e aplicam num fundo DI. Esse fundo é chamado de fundo de zeragem. É o fundo que zera o caixa do fundo que vai fazer a aplicação. E aí, por que não, né? Já que vai fazer isso todo dia, por que não fazer isso dentro de casa e gerar receita para a própria casa? Lógico, não tem problema nenhum nisso. Eu vou pegar o dinheiro, vou depositar num fundo DI, mas eu vou ter que depositar no fundo de outro banco, outra gestora, outra administradora, por causa do conflito de interesse. Então, uma vez autorizado esse conflito pela Assembleia, tudo ok. Então, essa primeira questão aqui é o fundo de zeragem. E depois, ainda mais ou menos no mesmo tema, autorização para realizar operações compromissadas, podendo ter como lastro títulos públicos ou privados emitidos pelo próprio BTG. Então, aqui tem duas coisas em uma. Primeiro, modernizar o regulamento de um fundo que é bem antigo, né? O FEC-C11 é um dos primeiros fundos de papel da indústria, e acho que nem se pensava em fazer operação compromissada, que é uma forma de alavancar um fundo de papel. Então, modernizar esse regulamento, também quero poder fazer a compromissada, já que outros gestores estão fazendo. E, se eu for fazer a compromissada, também me autorize a utilizar títulos, geralmente faz com título público ou com o próprio papel do fundo, mas me autorize a ter títulos do próprio gestor, administrador, se for necessário. Então, são duas coisas em uma aí. Daí, item 4, alteração da data do pagamento dos rendimentos. Item 5, autorização para reinvestir a reserva de lucros não distribuídos e formar uma reserva de contingência. São dois fundos muito diferentes no sentido de que o FEX é bem antigo, o BTCR é mais novo, e aí vão aproveitar para modernizar o regulamento. Aí tem a relação de troca, que é baseada no valor patrimonial dos dois fundos. Cada uma cota do BTCR vai ser convertida em 1,03 cotas do BTCI, que BTCI é o nome que vai ter o FEX-11 se isso tudo for aprovado. E aí tem até um exemplo lá dessa conversão de cotas, né? E aí, por fim, eu peguei um slide do material de apoio que eles fizeram, que é bem extenso, vale muito a pena você ver. Esse é o que consolida as duas coisas, né?
pega o FEX 11 que já existe, o BTCR que já existe, esse incorpora esse e muda de nome, dá origem ao BTCI 11. E aí como ficaria esse fundo, o tamanho dele, ó, o fator de proporção, né, o BTCR vale um pouquinho mais do que o FEX, por isso esse fator de proporção, como que seria a distribuição da carteira por indexador, por coisa assim. Isso tudo eu quis mostrar aqui porque gosto quando o administrador e o gestor têm cuidado de fazer isso, mas nesse caso específico conversamos com os gestores e aí tem muito mais detalhe para a gente pegar nessa conversa, nessa entrevista que eu vou compartilhar com você já já. Deixa eu achar o arquivo aqui. Ó, acompanha aí, daqui a pouco eu volto ao vivo. Olha aí, mais uma fusão ao BTG, o Fernando Crestani, a Gabriela Nogueira, o Rui Ruivo, com quem conversei recentemente, estão lá, né, incorporando, estão fazendo bastante movimentação dentro de casa, isso é muito bom, né? E dessa vez uma incorporação, uma fusão, uma incorporação de 2 fundos de papel, que a gente tem visto acontecer bastante com os fundos de tijolo, né? Mas com os fundos de papel menos, mas acredito eu que seja uma tendência tão importante quanto, né? Cristana, Gabriela, obrigado pela participação aqui. Obrigado, Arthur. Mais uma vez é um prazer aqui estar sentado com você e poder debater um pouquinho, explicar qual é a nossa cabeça aqui por trás dessa proposta. Obrigada, viu, Arthur? Esperamos trazer o máximo de informação aí possível para que todos consigam entender a nossa proposta. Tamanho é documento em fundo de investimento em geral, em fundo imobiliário não seria diferente, né? Então a indústria, nesse movimento de consolidação, para que a gente tenha menos fundos e fundos maiores, eu vejo isso como natural e como importante. Mas o professor é aquele cara que explica as coisas no PowerPoint, a vida é fácil no PowerPoint. Na vida real, tem que chamar a assembleia, tem que fazer troca de cotas, tem a proporção, tem todas as explicações a prestar ao mercado e, de fato, pegar 2 fundos diferentes, 2 carteiras diferentes e, pum, né, fundir. Eu já ouvi, queria perguntar isso para vocês, eu já ouvi gente falando, olha, fazer esse tipo de coisa com fundo de papel é mais difícil, porque a operação de CRI ela é muito mais, assim, quase que personalíssima, né? O gestor que deu o crédito ali, ele conhece aquela operação, conhece quem está do outro lado e tal. Concordam com isso? E nesse caso, por ser 2 fundos da mesma casa, mais ou menos todo mundo já conhece todas as operações ali? Concordo, Arthur. Acho que faz sentido sim essa provocação, até porque já recebemos aqui proposta para, inclusive, neste meio dessa incorporação, pensar outros fundos no mercado, tem fundo de gestor A, B e C, enfim, para a gente não faz sentido, porque acho que a estruturação de um CRI envolve uma atenção muito grande em cada uma das etapas do processo, né, de estruturação, de composição de garantias, de atenção à dinâmica e principalmente ao risco de crédito ali envolvido. Uma coisa é comprar um CRI, né, eventualmente aí tipo que não estruturamos, eventualmente tem um tratamento específico. Agora, assumir uma carteira de CRI estruturada, gerida por terceiro, acho que é uma derivada muito mais delicada. E, então, já voltando aqui para a sua provocação, quando são 2 fundos que nós temos um grande controle, estruturamos quase todas as operações, participamos da originação e estruturação de grande maioria dos portfólios, a gente tem muita tranquilidade com relação a de onde vieram, né? O que está lá dentro, né? Não tem nenhum esqueleto no armário. Então, isso facilita muito para a condução dessa conversa, sendo 2 fundos do BTG. Então, a ideia é assim, a proposta vem como incorporação do BTCR ao FEX, mas na prática posso dizer que acontece uma fusão que daria origem ao BTCI 11, que é o BTG Crédito Imobiliário. Arthur, assim, informalmente, as pessoas misturam a palavra incorporação à fusão. Sim. Mas na teoria, são conceitos distintos, tá? A fusão, ela implicaria na criação de um novo CNPJ. Então, você pegaria 2 fundos, criaria um novo CNPJ e, a partir daí, você teria um novo veículo do zero. E aí, como novo veículo, você perde todo o histórico,
né? Enfim, todos os anos para trás, qualquer base de comparação que se possa fazer, você vai perder, vai começar dali. E fora que você teria que abrir oferta para adesão de todos os cotistas, o que hoje, para o nosso universo de fundos imobiliários, ainda mais pulverizados em bolsa, é quase que impraticável. Por isso até que no material a gente mencionou, olha, a gente entende como essa forma mais eficiente aqui de trazer a estrutura aqui para os investidores, uma vez que a gente mantém o histórico de um fundo, né? Ou seja, no caso, a gente está propondo a incorporação no FEX, ou seja, no Excellence, uma vez que é o fundo mais antigo, com mais histórico, é um fundo com patrimônio um pouquinho maior, com um pouquinho mais de CRI, todo operacional acaba sendo mais fácil. E fora que, se fosse uma fusão, a gente teria que custos adicionais aqui com o advogado na estrutura do novo CNPJ, teria que fazer uma auditoria adicional no fundo novo também, que já está iniciando. Então, são economias de custo e facilidade ao fazer esse processo já direto para o FEX. Então, esse era um ponto que eu tinha visto no material, né, que vocês colocaram, essa é a maneira mais eficiente, eu queria entender o porquê, já tá explicado. Muito legal, você vê como a gente aprende mesmo com esse dia a dia, né? Então, incorporar significa pegar o fundo mais antigo, com mais histórico, incorpora a carteira do outro e segue, e aí muda o nome, mas, de fato, você está aproveitando um veículo que é um dos primeiros do mercado, inclusive, né, o FEX. Perfeito, a gente não queria abrir mão dessa história longa, né, dele, né, ele começou em 2008, e fora que o FEX tem um FII mais baixo, então acho que também é mais fácil a gente partir do pressuposto que ele está recebendo, ou seja, a gente já está convergindo, abrindo mão desse excedente que existe em BTCR para um grande portfólio unificado. Legal. E a questão da relação de troca, quer aproveitar para explicar um pouco? Está bem colocado aqui no material. Os cotistas, então, dos dois fundos precisam aprovar, ou só, no caso, os cotistas do fundo que vai ser incorporado? O ratio aqui, Arthur, na verdade, ambos os fundos, ou seja, ambos os cotistas têm que aprovar. Por quê? Vai ser uma incorporação. Então, o fundo que vai receber, que no caso é o FEX, os cotistas têm que aprovar, receber para um determinado ratio, da mesma forma que os cotistas do BTCR também precisam aprovar para serem incorporados ao FEX. A base do ratio, acho que é importante enfatizar, a gente tomou como valor patrimonial. Por quê? Ao longo, principalmente do último ano, a gente fez um trabalho extensivo aqui junto à nossa administradora para tentar colocar de forma tanto quantitativa como qualitativa o valor mais fair para os nossos CRIs, para que, de fato, as operações que talvez sinalizassem um pouco mais de risco ou um pouco menos de risco, né, na contramão, a gente conseguisse ter uma taxa ideal para aqueles determinados papéis. Então, hoje a gente pode dizer que ambos os portfólios eles já estão precificados, e o legal aqui é que a curva não afeta, né, porque ambos são afetados, né, então ela não afeta ou um ou outro, ela afeta os dois. Então, a gente tira esse componente de dúvida. Então, aqui, basicamente, a precificação do ratio foi em cima dos patrimoniais, que hoje é o que, de fato, representa o valor de ambos os portfólios. Ou seja, a gente pegou o valor patrimonial do BTCR e colocou sobre o valor patrimonial do FEX, para, de fato, incorporarmos o BTCR ao FEX. E aí, mais uma vez, o administrador dos dois é o mesmo, né? O BTG Pactual. A forma de calcular a marcação desses títulos é a mesma. Tudo isso facilita muito. E usar o valor patrimonial não tem muito... Não gera dúvida, né? É um critério simples de todo mundo acompanhar e compreender. Mas é a principal, eu diria, depois das qualidades óbvias de fazer uma operação dessa, de ter um fundo maior, com mais liquidez e tal, o principal ponto de atenção do cotista tô quase lá para aprovar, agora eu só preciso ver se essa relação de troca tá ok, né? E estando de uma maneira bem clara, estabelecida lá pelo valor patrimonial, acredito que resolva a dúvida da maioria das pessoas, né? E aí dá uma relação que não é 1 para 1, né? Como aconteceu recentemente com o BTLG. Tá aqui. Perfeito. Ficou aproximadamente 1,03. Então, 1,03. em resumo, quem tem cota apenas do FEX,
ele vai continuar com uma cota, e quem tem cotas apenas do BTCR vai receber 1,03 cotas do FEX. E a gente colocou até nesse material, Arthur, acho que até para facilitar para o cotista, às vezes eles têm ambos os fundos, né? E como é que se daria, então, o custo médio de uma pessoa que detém ambos os fundos? A gente tentou explicar de uma forma um pouco mais didática para que isso não gerasse dúvidas. Tem uma parte anterior aqui que vocês mostram a questão da carteira, tem realmente uma similaridade entre os papéis dos dois fundos o que geraria a consolidação deles, né? Quer falar um pouco do que seria o portfólio do novo fundo? Perfeito. Acho que até é interessante, né, falando do portfólio e depois falando da política que a gente pretende adotar daqui para frente para o BTCI. Basicamente aqui, os portfólios eles são bem parecidos, tá? A gente adotava um portfólio um pouco mais high grade para o BTCR e um pouco mais mid-risk para o FEX, que seria quase um high grade ali com algumas pitadas adicionais de risco, de operação ali para alavancar os indexadores. A nossa cabeça aqui, quando a operação era high grade, eu conseguia dividir entre ambos os fundos. Agora, quando a operação tinha uma pitada adicional, era direcionada mais exclusivamente ao FEX. Por isso que eles compartilham de algumas operações. Política de investimento, qual que seria a nossa cabeça? Seguir muito próximo do high grade, com algumas pitadas adicionais de rentabilidade, ou seja, uma ou outra operação que de fato ela tem um risco um pouco diferente daquele super high grade, mas que eu consiga também rentabilizar o nosso portfólio de uma maneira um pouco mais objetiva. E é um pouco daquilo que a gente explicou na nota do gestor, né, na palavra do gestor na introdução. O BTCR ele surgiu em 2018 como um viés bem high grade, né? O FEX é um fundo mais antigo, né? Já está desde 2008, né? Como a gente mencionou lá também. Ao longo dos últimos 4, 5 anos, principalmente quando os juros esteve num patamar bem mais baixo, vários fundos de CRI high grade surgiram, né? E a gente, ao longo desses anos, tem identificado que esses portfólios não são muito diferentes do portfólio que a gente tem no FEX. O mercado hoje já enxerga o FEX como um fundo com viés high grade, embora a gente aqui dentro tenha essa nomenclatura mais mid-grade, como a Gabriela falou, o mercado não vê assim, e muitas pessoas provocam a gente, mas por que sinergia, concorrência, um com o outro, sabe, sinergias? E aí a nossa provocação foi brigar por um papel de protagonismo nesse mercado de fundos de CRI, unindo as forças dos dois veículos, a gente chegando mais perto disso, tendo um alinhamento melhor de estratégias, de esforços, inclusive comercialmente, a gente poder estruturar uma dívida inclusive maior, isso obviamente originando menos dúvidas, né, menos conflitos aí, pela leitura dos investidores lá fora, fica muito mais fácil um grande veículo que faz isso, né? Então esse é um pouco o nosso mote. Legal. Outros detalhezinhos que são propostos, né? Além da grande proposta, tem lá umas mudanças de regulamento, uma delas para alteração da data de anúncio, pagamento e dividendos. Por que isso é importante? Na verdade, basicamente, das 5 pautas que a gente adotou, a primeira, acho que é bacana enfatizar, seria referente à incorporação. A segunda, referente ao ticker, a mudança, né, de nome e ticker do novo fundo. A terceira, eu vou passar um pouco mais para frente, quando a gente falar de conflito de interesse direcionado exclusivamente para renda fixa. E as 2 últimas pautas, elas fazem menção ao nosso regulamento. A primeira fala muito da gente conseguir usar uma reserva que hoje ela seria perdida, né, e não conseguiria rentabilizar nos próximos semestres, porque ela ficaria apenas como forma de proteção de ou seja, uma reserva de contingência. A gente não poderia mexer naquela reserva de contingência. A segunda pauta seria, hoje, o nosso regulamento é mais antigo. Então, hoje ele estabelece que a retenção dos 5% da reserva, ele tem que ser feito de forma mensal. Só que qualquer outro fundo que vocês observarem no mercado, ainda mais pela política de distribuição dos 95% ao longo do semestre, ela já coloca como semestral. Então, você pode reter ao longo do semestre. O nosso regulamento estava um pouco mais ultrapassado, ele colocava ali como mensal, então a gente tinha que fazer uma gestão de caixa tão eficiente que mensalmente a gente já tinha que projetar exatamente o que a gente tinha que reter ou não
daquele valor. Então, dessa forma, chega ali no final do semestre, a gente pode decidir, é de 0 a 5% que a gente pode reter, baseado no semestre inteiro. Não ficar mensalmente tendo que fazer esse provisionamento. Sim. A modernização é importante, né? Os fundos são antigos, muita coisa mudou, e aí vem um fundo novo com um regulamento diferente, às vezes te deixa mais travado de uma forma competitiva, numa coisa que dificilmente o cotista vê no dia a dia. Então, aproveitar essa oportunidade para modernizar o regulamento é importante também. Legal. Não sei se faltou passar por alguma coisa, Gabriela, Cristana. Olha, só para finalizar aqui, é também nosso interesse, evoluindo com essa conversa, né? Vamos esperar o desdobramento aqui até o dia 16. Se isso der certo, a gente também estuda no paralelo um split dessas cotas, né? Eventualmente trabalhar alguma coisa na base 10. De novo, qual que é a nossa provocação aqui? A gente quer trazer volume, liquidez para o fundo, né? Então, os dois são muito parecidos em várias circunstâncias, como a gente abre aqui no Fato Relevante, você tem desconto patrimonial, volume de liquidez, base de cotista, são muito parecidos, até patrimônio deles são semelhantes, e talvez trazendo aí na base 10, a gente acredita que vai conseguir mais capilaridade ainda, então é uma coisa que a gente está estudando. Por que não propomos? Porque a gente entende que não é necessário submeter para uma assembleia para fazer isso, a gente pode simplesmente comunicar na sequência, então já adianto que se der tudo certo, há uma boa chance, inclusive, da gente trabalhar aqui com o split dessas cotas, de novo reduzindo para alguma coisa próximo da base 10 aí. Já que você falou disso, muita gente pergunta, mas não dá um trabalho do caramba, né? Teve um movimento no passado de juntar tudo base 100, e hoje em dia a tecnologia meio que superou isso, né? É possível trabalhar com cotas base 10 e desejável até? Dá um trabalho, sim, operacional, eventualmente você tem mais fragmentos de distribuição que ficam parados ali, né? As casas decimais, né, acabam rolando para mês seguinte, né, para períodos seguintes. Agora, operacional em si não nos preocupa. De novo, nosso foco aqui é tentar injetar mais investidores. E, naturalmente, a grande base nossa de investidores tem cotas na ordem de 100, tem volumes investidos na ordem de 100, 200. A grande concentração de cotistas está nessa banda de cheques menores. Então, se a gente conseguir reduzir mais ainda, certamente vai entrar muito cotista na base e também vai ajudar um pouco nessa liquidez. É isso que a gente acredita. Legal. Até quando tem que votar? Falando um pouco aqui de cronograma, a gente subiu a convocação no dia 1º de novembro, ou seja, segunda-feira. Na terça-feira. A gente tem até o dia 16 de novembro, tá? Ou seja, os cotistas têm que enviar a decisão de voto até dia 16 de novembro, para de fato a gente conseguir divulgar até no máximo ali dia 18 de novembro, se a gente tem a aprovação ou não aqui do BTCI. Legal. Então, você que está assistindo e que é cotista de um dos dois fundos, vote até o dia 16 de novembro, voto eletrônico, já deve estar no seu e-mail aí. Legal. Obrigadão, gente. Espaço aberto aqui, hein? Um grande prazer, sempre que necessário, conte aí com a gente, boa sorte aí na continuação do seu trabalho, e para o investidor também fique à vontade de acessar nossos canais de RI, tanto FACS quanto BTC.